Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe grandemente. E também Uma saudação ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, lá em Villahermosa, México, e todos os ministros reunidos e todos os que estão chegando, chegaram de diferentes partes ali a Villahermosa, o qual tem uma reunião com todos estes ministros lá, hoje, e também aos irmãos em diferentes partes que estão reunidos, os quais mencioná-los todos, pois levaria muito tempo, mas alguns que eu anotei assim que me disseram que também estão reunidos, como nosso irmão Lisurite, obreiros da colheita em La Trilha, lá em São Felipe, e também reverendo Neftali Dias, congregação lá, que também me pediram uma palavra de saudação, e também a congregação lá, o Sol de Primavera, adorada na Colômbia, também na congregação do reverendo Carlos Villegas, Mário Villegas, e todos os irmãos reunidos lá na bela Colômbia, e em todos os lugares onde estão reunidos hoje, durante o dia ou durante a tarde, e também pelas manhãs, onde em diferentes partes também tem reunião, como nosso irmão Patrício Lara, aqui tem também estudos bíblicos, e em todos os lugares onde se congregam para estudar a palavra de Deus. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia de hoje, quinta-feira, 18 de agosto deste ano 2022. Estamos vivendo num tempo muito importante, porque é o tempo onde cada filho e filha de Deus será transformado, será raptado, e iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as promessas que cada filho de Deus está almejando, está desejando, está pedindo e está se preparando para receber essas promessas. Necessitamos uma preparação, necessitamos um repasso, uma revisão do que Deus nos trouxe por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, pelo qual nós estamos agradecidos a Deus que o tem enviado neste tempo, para que assim Ele nos traga toda a palavra, toda a mensagem que nos prepara para a nossa transformação. E em cada tempo Deus teve a orientação divina, a orientação a qual é a que Deus, por meio do seu instrumento, porque Deus sempre usa um véu de carne. O ser humano é o sócio de Deus. Portanto, sempre, em cada tempo, Deus usa um véu de carne pelo qual Ele faz e cumpre a obra correspondente a cada era ou a cada dispensação. Por exemplo, no tempo de Moisés, todos sabemos que Moisés foi um profeta dispensacional, o qual libertou o povo hebreu do Egito. E Deus disse que os libertaria e os levaria até a terra prometida. Mas notem que chegou o momento onde Moisés tinha que sair de cena. Mas por isso Deus não ia deixar o povo sem pastor, ovelha sem pastor. Levantou ali que já vinha com uma trajetória ao lado de Moisés, aprendendo de Moisés, para que ele continuasse o trabalho que Moisés deixou até certo lugar. Continuaria esse mesmo trabalho com a mesma mensagem de Moisés. E introduziu o povo hebreu à terra prometida. Deus já tinha o homem
pronto. Ou seja, tinha o líder pronto para quando isso ocorresse, já estava ali preparado para continuar o trabalho de Moisés. Não ia levantá-lo do nada e colocá-lo ali, e esse é o que vai nos introduzir, e que passassem o Jordão e que aqui eu trago. E de onde este saiu? Não, tem que ser um instrumento que Deus veio preparando para que quando houver esse entrelace de que Deus leva já esse mensageiro, Deus já tenha pronto o homem para continuar esse trabalho. Há uma mensagem muito formosa, onde nos diz o nosso irmão William Soto Santiago, na mensagem, o líder, pregado em 39 de outubro de 1982. Talvez dessa mensagem lemos em alguma outra ocasião, mas há uma parte aqui que talvez não tocamos, e diz na página 22 desta tradução, ou seja, deste escrito, deste folheto, a página 22 da mensagem, o líder diz: assim que então você vence esses momentos difíceis da vida que há aqui, mas que a pessoa não pode evitar porque são etapas para nós sermos provados, para que aquele que crê se afirme mais e para o crente manufaturado diga: isso era o que eu estava esperando para eu dizer que até aqui me trouxe o rio. Mas sabemos que se há 3 grupos, a um deles você pertence a um deles, e certamente você sabe ao qual pertence. E continuaremos sempre em frente. Há diferentes etapas, temos que compreendê-las. Há etapas onde de momento se vê muita gente, como aconteceu quando o Senhor Jesus vieram milhares de pessoas, comeram os pães e os peixes e eram milhares de pessoas. Mas depois, quando ele chegou a tocar algumas coisinhas que eles não entendiam, porque sempre o problema está com as pessoas, no que eles não entendem. Quando a pessoa não entende uma coisa, fica calado. Fica calado, segue em frente com o que já entende e esperando mais adiante entender o que não entende ainda. Porque Jesus disse a Pedro: o que não entendes agora, entenderás depois. Assim que, por que a pessoa tropeçar com o que não pode entender? Mas isso é o que acontece às pessoas. Não entendem algumas vezes algumas coisas, e aí é que tropeçam. E quando tropeçam, então dizem: até aqui eu cheguei. Não, sigo em frente. E como cada pessoa tem que ser provado, pois tinha que passar por etapas onde ele mostrará que tipo de crente ele é. Porque se são 3 grupos, para que cada grupo se identifique, tem que acontecer algo. Tem que passar etapas de provas, etapas assim, para que cada um se expresse. Por exemplo, eu lhes dizia, se Deus, que era o desejo de todos e cada um de nós, imaginem, que Deus permitisse que o nosso irmão William ficasse. Então, tudo que havia no coração, vamos dizer, isso que está acontecendo agora não estaria acontecendo, porque assim era fácil. Assim era, vamos dizer, todos ficavam aí com isso no coração sem tirar o que havia no coração, porque não era o momento para fazê-lo. Deus tinha já que levá-lo, e agora vem essa etapa de prova, e aí é que começa a sair do coração tudo que há no coração das pessoas, dos que saíram neste caminhar para a terra prometida do novo corpo, o mesmo que aconteceu com o povo hebreu. Lá, diz em Deuteronômio 8,
Os fez passar por tudo isso para prová-los. Vem, sempre tem um tempo de prova. Continua dizendo, assim que podemos ver que esse tipo de pessoas, o crente manufaturado ou feito crente, é uma pessoa digna de misericórdia. Vejam isso. Porque é uma pessoa que está escrita no livro da vida. Mas é uma pessoa que corre muito perigo de ser apagado por causa das suas atitudes negativas. Porque é muito variável essa pessoa. Um dia está bem, um dia está de mau humor, um dia está positivo, outro dia está negativo, a maioria das vezes está negativo. Sempre é um não para essa pessoa. Sempre está criticando, sempre está negativo. Esse é o manufaturado. Veja o que continua dizendo aqui. Hoje pode estar tão entusiasmado que pode parecer ser mais crente que um verdadeiro crente. Porque é uma pessoa extremista. Sempre vai aos extremos. E assim como vai mais além de onde deve ir, e vai mais além de onde vai o verdadeiro crente, depois também vai mais atrás de onde vai o incrédulo. Ou seja, que o mesmo vai para um lado do que para o outro lado. É uma pessoa digna de compaixão. É uma pessoa que está escrita no livro da vida. Mas é uma pessoa que tem na vida muitos riscos de ser apagada do livro da vida, porque é uma pessoa que varia de acordo às circunstâncias, de acordo à situação. As circunstâncias, pois, ele então atua como crente ou como incrédulo. Assim que esse tipo de pessoa realmente é uma pessoa que sofre muito. Não sabe desfrutar realmente das bênçãos de Deus. Não sabe passar pelas etapas difíceis. Também é uma pessoa que realmente perde grandes bênçãos. Esperamos, pois, que Deus ajude a toda pessoa que seja assim, para que não seja apagada do livro da vida. Desse tipo de pessoas saíram do povo de Israel. Dos três tipos de pessoas saíram os 2 milhões. E a maioria eram desse tipo de pessoa. Mas dos verdadeiros crentes haviam somente Josué e Caleb. Assim que nessas pessoas, em Josué e Caleb, estão representados os verdadeiros crentes, os verdadeiros crentes. E é preciso pensar como eles pensavam. Porque senão, a pessoa então vai a outro extremo, que vai prejudicar quanto à relação dele com Deus. Mesmo que ainda pode prejudicar quanto ao seu nome que está escrito no céu. Bom, eu creio que esse tipo de pessoa que traz muitos problemas ao líder desse tempo. Repito, bom, eu creio que esse é o tipo de pessoa que traz muitos problemas ao líder desse tempo. É o tipo de pessoa, e é do tipo de pessoa desse grupo é que aparecem as pessoas que sempre estarão criticando o líder desse tempo e que poderiam se levantar também como líderes para tentar de que o povo não siga o líder que tem que seguir e o sigam a eles. E são as pessoas que podem fazer também que o povo vire para trás, como aconteceu lá com o povo de Israel, que queriam fazer que virassem para o Egito de novo, para a escravidão. Tem uma mensagem, na parte aqui de uma mensagem que diz... Deixa eu ver se eu consigo. Onde diz... O mensageiro é da mensagem. O mensageiro do entardecer, página 32. Diz... Sempre foi um grupo de líderes que confunde as pessoas em cada tempo. Não são as pessoas, são os líderes que os confundem, que os enrolam. Agora você diz, irmão Branham, bom, pois só um momento, temos que provar isso pelas escrituras. Se não for escritural, então não serve. Pelas palavras de sabedoria deles em sua liderança, não inspirados, palavras de sabedoria mundana deles, de ato há alguns desses gênios que podem compor essas coisas
coisas juntas. Não é Satã também um gênio nisso? Não foi acaso ele que citou a Jesus Cristo uma escritura e até usou algo razoável? Ele o fez. Ele é um gênio nisso, mas Jesus nunca discutiu. Ele disse, escrito está também. Afasta-te de mim, Satanás. Sim, liderança sem inspiração. Vejam a Coré, nos dias de Moisés, e sua mensagem, quando Coré e Datã pensaram, eles foram onde Moisés estava e disseram, espere um momento, você se acha muito grande, Moisés? Você crê que é a única pedrinha na praia? Ou o único pato no lago? Você que é o único? Pois entende que há pessoas aqui que também são santas. Moisés não tinha dito que não fossem santos, mas ele tinha uma comissão. Ou seja, era o líder desse tempo. E ele tinha que cumpri-la. E pois eles organizaram um grupo e vieram contra Moisés. Ele escreve Datã e Coré. E também escreve, os líderes enrolam os povos sempre, confundem os povos sempre. Escreve grandes lideranças. Continua dizendo, estou na página 24 embaixo, mas o líder sempre está olhando para frente, para onde está a coluna de fogo, olhando sempre a trajetória que ela leva para seguir com o povo essa trajetória, mesmo que pareça uma loucura. Não parecia uma loucura a trajetória que Moisés seguiu com o povo? Parecia uma loucura, mas era a trajetória divina. E chegaram à Terra Prometida os que foram encontrados como verdadeiros crentes que seguiram o líder daquele tempo. Há muitas coisas que talvez não entendemos na Escritura, não entendemos talvez quanto à história bíblica, mas sabemos que há um programa divino, há um plano divino, e cada pessoa que veio a essa terra viveu em uma das etapas do plano divino. Os que viveram lá no tempo de Lutero, pois lá tinha o líder desse tempo. Por isso, Deus, quando fala dos mensageiros das eras da igreja, assinala que foram 7 mensageiros. Cada um deles era o líder dessa era. Quando chegava o tempo para Deus levantar o líder, o povo começava a sentir necessidade de um líder que os guiasse. E aí aparecia o líder para trazer a direção de Deus. Bom, se você estuda a história da igreja, você encontrará como tudo isso se moveu. Até encontra que não se podia acrescentar nem se podia tirar da mensagem que cada líder trazia para esse tempo. E encontramos que algumas pessoas também mal interpretaram a mensagem. Algumas a acrescentaram e outras tiraram, porque pensaram que o líder não estava dando toda a mensagem, mas é que o que faltava de dar correspondia ao outro mensageiro que viesse depois dele. Ou é que Deus ia dar tudo ao primeiro mensageiro, ou ao segundo, ou ao terceiro? Não. Deu a cada um a porção que lhe correspondia. Mas algumas pessoas não compreendem isso. E por isso é que Deus diz que nem tire, nem acrescente. Porque se tirar, pois tira o que corresponde a esse tempo. Se acrescenta, dá algo que é para outro tempo. Para outro tempo, ou futuro, ou para outro tempo que já passou. Que não tem nada a ver com esse tempo que se está vivendo. Cada coisa tem seu tempo. E como cada coisa tem seu tempo, cada parte da palavra de Deus tem o tempo que corresponde, no qual Deus respalda essa parte da palavra que Ele prometeu para esse tempo. Nos diz no livro de Citações, na página 5b, diz, parágrafo 47, assim que eu oro que algum dia verei essa grande reunião de todo o corpo de Jesus Cristo, se juntando, se unindo num corpo bem grande, depois virá o rapto. Então virá o rapto. E no parágrafo 48 diz,
Sabem? E aí ele escreve em cima, nesse parágrafo 47, a reunião do corpo de Cristo dispara na ressurreição e o rapto. E ele faz o desenho da pirâmide. No parágrafo 48 diz: sabem, gostaria de trazer uma carpa grande e armá-la, levantá-la aqui por um pouco de tempo entre vocês, pessoas boas, e somente ficar de maneira que pudéssemos tomar uma tarde para um serviço de ensinamento entre ministros e permitir que as igrejas sejam corrigidas. Sabe uma coisa? Creio que o Espírito Santo nos ajudará a fazê-lo. E ele escreve a carpa e o ensinamento. Ou seja, vejam tudo que Deus tinha para este tempo final, que corresponde a esse tempo final, o qual Deus respalda, porque é a palavra prometida para este tempo presente. Também buscamos na página 155, no parágrafo, vamos ver o que diz aí, o que se estará falando e que ensinamento estará sendo dado sob carpa. Diz, parágrafo 1387, página 155. Agora, em fazer isto, vim aqui com o propósito de ensinar últimas 7 taças, ele escreve ali também. Tínhamos citado essa citação aí, no meio dessa primeira frase, ele escreve 2002. E as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando juntos nesta hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Escreve em cima uma carpa. E pelo qual pudéssemos obter campo para fazê-lo, pelo qual espero que tão pronto como nós possamos ter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou quer que coloquemos uma carpa, uma tenda, para que possamos ficar, tudo que o Senhor nos guia a fazer. Ele escreve ali, que foi a citação também nessa ocasião que lemos, 2002, carpa. Vejam como ele marca ali essa data tão importante, a qual Deus já vinha preparando um ministério para ele, no momento em que tinha que colocá-lo para continuar este trabalho como o líder. Não por usar a palavra líder, mas Deus sempre usa o ser humano. E nós o identificamos como um líder, ou seja, como aquele que guia o povo rumo para a promessa correspondente ao tempo que está vivendo. Assim aconteceu em cada era e em cada dispensação. E ele coloca aí também 2002, carpa. E aqui, no princípio, quando ele diz, agora em fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse. Ele escreve em cima, 7 trombetas, as 7 taças, ou 7 trovões, e escreve o ensinamento na carpa. É igual? Os trovões. Taça também escreve taça, as 7 trombetas. E na 4b, parágrafo 43 diz, o que necessitamos é estar como 3 meses numa carpa colocada em algum lugar aqui fora, uma tenda aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico, com ministros todas as tardes, regressar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente fomos fora de ordem, não porque quisemos assim, mas porque é a tendência do tempo. Vejam isso. E ele escreve, os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. E escreve, ensinamento apostólico na carpa. E do lado também escreve a carpa e o ensinamento apostólico. E na mensagem, a fé perfeita, ele diz,
Na página 4 está citando Marcos 11, 22 ao 26, diz: portanto vos digo que tudo o que orando pedirdes, crede que o recebereis, e vos virá. E quando estiverdes orando, perdoai se tem algo contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu os perdoe também a vós vossas ofensas. Porque se vós não perdoais, também o vosso Pai que está nos céus vos perdoará as vossas ofensas. Agora, bem, a fé está baseada no perdão. E, assim como dissemos na pregação dessa manhã, estamos procurando fazer que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos desejamos isso. E está aí à porta. Ele escreve que a igreja chegue ao lugar em reticências, embaixo, onde possa ver os tempos apostólicos, está à porta. E no livro de citações, página 111, nos diz, parágrafo 970. E como dissemos na pregação desta manhã, falando aí disso mesmo, mas para ler o que está aí, estamos procurando fazer que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos desejamos isso. E está aí à porta. E ele faz aí um desenho da pedra angular com as eras, com a parte de baixo das eras, e escreve os tempos apostólicos e assinala para a pedra angular. E embaixo do extrato faz outro desenho da pirâmide, a pedra angular e uma estrela de Davi. Continua dizendo, bom, já vimos então que para cada coisa há tempo. Estou lendo a página 26 da mensagem, o líder. Para cada coisa há tempo. Para cada mensageiro há tempo. Há uma hora. Cada mensagem tem um tempo e um mensageiro que o dará. E nos perguntamos, qual é o nosso tempo? Qual é a nossa hora? Qual é a mensagem, a nossa mensagem? E perguntamos, qual é o líder que a humanidade está buscando neste tempo? Qual é o líder que necessita? Será São Paulo? Será algum dos mensageiros das 7 eras da igreja? Se vem Lutero neste tempo, será esse o líder que necessitam? Mesmo que venha neste tempo, o tempo dele já terminou. O que Lutero poderia ensinar neste tempo? A virar para trás e nos colocar 465 anos atrás na história do plano de Deus. Assim que, se ele vem, o que é que ele pode fazer? Nos atrasar 465 anos. O que é que necessitamos? O que Deus tenha programado para este tempo. Que líder necessitamos neste tempo? O que ele tenha prometido para este tempo. E quando encontrarmos, caminharemos com ele em frente, sem desmaiar, sem duvidar, em nenhum momento. Caminharemos no plano de Deus para esse tempo, cheios de regozijo, de alegria, com boa cara, quando há bom tempo, e quando há mau tempo também, colocando boa cara, sabendo que atrás das tempestades, por trás das nuvens está o sol. Além das nuvens e das tempestades está o sol, o qual iluminará quando tiver passado a tempestade. As tempestades são passageiras. E veja o que diz no parágrafo que nós lemos e citamos. Faz pouco tempo citamos de memória, mas eu quero ler onde ele diz no parágrafo 1054, quando essa perseguição vier da página 119, quando essa perseguição vier, não te assustes. Essa perseguição, quando vier, essa tempestade, quando vier, tudo que virá contra a igreja noiva do Senhor, diz, quando essa perseguição vier, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, será raptada. E ali escreve o aperto. O aperto, uma luz. Virá.
e faz o desenho da pedra angular com raios, como raios de sol. Continua dizendo, assim que eu creio que nessa manhã entendemos essas coisinhas que estamos falando. É necessário que em cada tempo o povo de cada tempo busque, encontre, siga, ame e respeite o líder que Deus tiver para esse tempo, e todos juntos colaborando na obra que tenha sido encomendada. Se tivéssemos vivido no tempo de Noé, teríamos tido um pouco de trabalho construindo a arca, ou se tivéssemos vivido no tempo de algum dos profetas do Antigo Testamento, teríamos estado braço a braço com o mensageiro desse tempo, com o líder desse tempo, fazendo a obra de Deus. Bom, que Deus nos ajude nesse tempo final, porque todos queremos trabalhar na obra de Deus para este tempo. Queremos ver, queremos entender e queremos encontrar o líder que Deus tiver para esse tempo, para que Ele nos diga a mensagem de Deus, nos diga o caminho que Deus traçou para nós seguirmos, nos diga como trabalhar, como lutar em sua obra, e assim todos juntos fazer o grande trabalho, a grande obra do nosso Pai Celestial, de tal maneira que possamos dizer, nos negócios do nosso Pai, nos convém estar. O líder. Agora, quero deixar claro que, por trás do líder visível que as pessoas possam ver, eu tenho visto através das diferentes etapas, eras, de trás desse líder, e esteve o líder dos líderes, que é Deus. Mas a liderança de Deus, Ele o expressa através de um líder humano. Essa sempre foi a forma de Deus, porque Deus se expressa através de carne humana, e a liderança de Deus se manifesta através de carne humana. Agora, através da história, vimos que esses líderes tiveram muitos problemas também. Nem todo mundo esteve de acordo com eles. Há casos que foram tantos os problemas que qualquer pessoa poderia dizer, se este fosse o enviado de Deus, não teria tantos problemas. Mas veja, a Moisés e Jesus, os dois grandes líderes maiores que pisaram na terra. Veja, Moisés tinha inúmeros problemas que qualquer pessoa que se colocasse a buscar faltas ia encontrar. Até sua própria irmã e irmão buscaram faltas e aparentemente encontraram. Mas buscar faltas e encontrar foi o problema que eles buscaram com Deus. É que eles não compreenderam que todo ser humano tem suas faltas, tem seus erros, e que isso acompanha a natureza humana. E quando o líder tinha essas coisas que qualquer um podia assinalar, apontar, veja, isso o que fazia era que identificava mais amplamente de que Deus estava em carne humana em Moisés. Se não tivesse uma falta, as pessoas podiam dizer, esse não é nenhum homem, esse é um anjo de Deus. Talvez é o arcanjo Gabriel ou Miguel que desceu, porque não tem nenhuma falta. Mas quando viam faltas, esse é um humano como nós, de carne e osso, com as mesmas lutas, os mesmos problemas que todos nós. Assim que, como ele tem lutas e problemas e faltas, seguramente, quando algum de nós passar por etapas tão difíceis, ou por etapas assim difíceis como ele passa, ele vai poder compreender o que é isso, ele vai poder então orar por nós, a Deus, para que Deus tenha misericórdia também de todos nós. Bom, Jesus também podemos ver que teve grandes problemas. Diz que nem sua família cria nele. Você encontra aí nos primeiros capítulos dos evangelhos, há uns lugares que vieram buscá-lo, pensavam que ele estava fora de si. Também dizem alguns lugares que os da sua casa e sua família, seus irmãos não criam nele. E, no entanto, ele era o líder enviado de Deus para a obra divina daquele tempo. Assim que tudo isso é algo natural. Quando acontece tudo isso é algo natural. Que quem olhou as coisas desde outro ponto de vista disse, se não creem os da casa dele, como nós vamos crer? Imagine que se colocasse a esperar que lá os da casa de Jesus crescem para os demais então crer, e se nunca crescem. Ou seja, que isso é um assunto individual.
E mais adiante, já para terminar, diz, bom, eu creio que todas essas coisas é bom a pessoa conhecer bem, porque estamos nessa terra, todos juntos vivendo aqui na terra, mas sobretudo queremos a bênção de Deus. Imagine se depois a pessoa viver todos os anos que lhe corresponde viver aqui na terra, com tantas lutas e provas e problemas. Depois disso, a pessoa vai perder a bênção de Deus? Então, de que valeu então viver aqui? Pois não valeu de nada. Mas queremos o melhor que, mesmo que hajam provas e sofrimentos, ter a bênção de Deus para então viver por toda a eternidade, por toda uma eternidade em felicidade, em amor e em paz divina. E assim na eternidade já não sofrer mais, porque Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E um parágrafo mais adiante diz, sempre pense e fale coisas positivas, palavras de fé, para que ao redor disso se materializem coisas boas que você deseja. Aprenda a falar palavras criativas, palavras positivas, criativas, criadoras, para obter bons resultados. Busque a volta na vida para que tire muito proveito. Bom, essa foi minha conversa nessa ocasião, essas palavras que estou enviando a todos os irmãos lá reunidos, lá em Villahermosa, México, junto com o reverendo Andrés Cruz Gallegos, em todo lugar que eu mencionei, em toda parte onde estiver escutando essas palavras de saudação que estou mandando nessa ocasião, de hoje, quinta-feira, 18 de agosto deste ano 2022, o qual colocaremos como tema a esta conversa, ensinamento apostólico na carpa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e este ensinamento sempre vem através de um líder, do líder que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo para ter no meio do povo esse ensinamento sob carpa, porque o Espírito Santo necessita uma boca e o sócio de Deus é o homem. Que Deus continue nos abrindo dia a dia o entendimento, continue nos abrindo as Escrituras, tanto aos ministros, como também a todo o povo de Deus. E deixem as portas abertas, ministros, à congregação. Não feche se você não vê. Não coíba a que o povo de Deus alcance a bênção de Deus, que é tudo o que necessita para obter essa fé de rapto que está no ensinamento sob carpa. Assim que depois não seja pedido contas a você, porque não permitiu que o povo recebesse as bênçãos. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. A todos continue passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. E damos graças a Deus que tenha nos enviado neste tempo ao nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago.